Então, a gente chegou agora numa parte, nós vamos falar sobre letargia, catalepsia, que são, né, mortes aparentes. Então, eu vou utilizar aqui, né, infelizmente não vai dar para... Os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que se passa ao seu redor, sem que possam exprimir o que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que eles têm essas percepções? Isso é a pergunta que fizeram, né, para a espiritualidade. A senhora responde, falou, não, é pelo espírito que ele vê, que ele ouve. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Alguém já teve situação de estar perto de alguém que teve esse evento, né, de catalepsia ou a letargia? O cataléptico, a gente vai ver, ele perde a sensibilidade do externo, fica com alguns movimentos rígidos. Então, e você olha para a pessoa está te olhando, mas ela não está te olhando. Ela está catatônica. Já ouviu falar essa palavra, catatonia? Ah, ele ficou catatônico, com os olhos parados, assim. Então, esse daí, e a gente teve essa situação, e o que aconteceu? É uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa, e a gente vai ver que tem algumas causas, e hoje está sendo bastante estudado, inclusive, né, pelos médicos do sono, inclusive, estudando essa questão. E eu me lembro perfeitamente de que ela teve esse momento, né, mas aí, e é interessante falar isso, porque teve uma situação ali em que a gente sabe que tem um fundo fisiológico por alguma razão, que a gente vai ver depois, quais são as causas, mas que nesse momento quem tem a mediunidade vai aflorar, ela vai ter, é como se ela, mais do que uma outra pessoa que não tem o Wi-Fi tão ligado assim, né, que eu costumo dizer, naturalmente ela consegue ver outras coisas, sentir outras coisas, além dela estar vendo, ela não, ela espírita está vendo, mas não consegue comunicar. Então eu lembro que a gente deu o passe, ela entrou eu não sei se podemos chamar de um transe mediúnico, mas ficou totalmente catatônica. Totalmente catatônica, parada. Por alguns minutos, ela não pode até ouvir a gente falar, mas não tem resposta, porque o corpo não responde. É muito interessante isso. O espírito está ali, mas é como se tivesse um delay ali, sabe? Entre o tempo que o espírito, que o eu quer se mostrar e o corpo quer reagir. Eles perguntaram se quando a pessoa entra nesse estado, se ele vê ou ouve pelos olhos ou normal como a gente. Não. Porque quem ouve, quem percebe é quem sempre. Não é só quando ele está catatônico. É sempre. É o espírito. Ele manda informação rapidamente, é tudo rápido, né? E a sua máquina responde. Demonstra o externo, o que o seu espírito está entendendo, percebendo. Nesse caso aqui, ele fala não, ele vê pelo espírito, ele tem consciência daquilo tudo, mas ele não consegue expressar. É como se um fiozinho ali não deu a liga. Por isso que é aparente morte. A pessoa está ali, né? E eu me lembro que a gente deu passe nela, tudo, ela ficou ali. Você se lembra, amor? Que ela ficou retesada, assim, os músculos retesados, por alguns minutos. Depois ela voltou, tipo, o que aconteceu? O que houve? Não se lembra de nada. É muito interessante isso, né? Então, isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar, viu? Olha eu de novo, viu? Ixi. Adoro isso, viu? Quando eu me animo com esse negócio não funciona.
Então, assim, e por que não é pelos olhos e pelos ouvidos que tem essas percepções? Porque a isso se opõe o estado do corpo. Aquilo que eu falei, o corpo deu um delay, não ligou, sabe? Deu uma desligada em alguma situação aí. Esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa muito mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona, mas, no entanto, o espírito vive. Ou seja, isso aqui é para dizer assim, mais uma vez, isso é prova de que a consciência está ali, mas entre a consciência e a máquina responder, tem que ter essa ligação. Essa ligação tem que ser contínua, ela não pode ter delay nenhum, ela não pode ter, imagine vários fios e um dá um probleminha. Ele não desliga totalmente, mas ele deixa de funcionar 100%. Então, o espírito está ali, pode estar percebendo, pode estar ouvindo, mas ele precisa da máquina, do corpo, para poder ter essa informação, trocar essa informação aqui no material. Se não tem, você fica olhando e é muito interessante. Você fica olhando, a pessoa está catatônica para você assim. Você fala, mas ela está me ouvindo, mas não está. Ela está me vendo, mas não está me ouvindo? Pode até estar te ouvindo, mas o corpo dela não responde às coisas que você pede, até ela retornar, certo? Isso é uma boa, parou para atualizar o drive, bem isso mesmo. Agora, detalhe, nós vamos ver daqui a pouco, eu falo depois. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? O que vocês acham? Imprime todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo. Na letargia, o corpo não está morto. Em nenhuma das duas situações, não está morto. Claro, uma vez morto, uma vez morto. Porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente como na crisálida, porém não aniquilada. Ou seja, é como se ela tivesse dado uma parada. Sabe? Um stop, mas sem desligar totalmente. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha, está ligado a ele, né? Agora, em se rompendo por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação, e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Quando o homem aparentemente morto volve à vida, é que ele não era completamente morte ainda. E é muito interessante a gente ver isso aqui, porque a gente está falando do Livro dos Espíritos, 1857, que foi falado isso. E aí, assim, a gente está vendo muito lance da EQM hoje. A EQM é uma outra situação. É igual a gente falar, a catalepsia não seria um coma? Não sei porque até que ponto quem está ali no coma está ali ouvindo, está ali percebendo as coisas, né? O espírito, eu estou dizendo, porque o corpo está parado total, né? Parado não, estão com as suas condições funcionais. É aquilo que a gente estava falando, é como se ele desse uma parada para reconfigurar, sabe assim? O espírito continua a estar ligado ali, mas talvez de uma forma mais, o porquê se acontece, ainda não se sabe, assim como a catalepsia e a letargia. Então, não é totalmente uma coisa que acontece de fundo, como diz Bezerra de Menezes, totalmente só enquanto espiritual, né? Não, são as duas coisas, também envolve o biológico. Bem lembrado. Um tipo de não chega a ser, falar, você teve um evento cataléptico agora. Mas é muito comum, às vezes a gente está conversando com alguém e você está falando, você está me ouvindo? A pessoa fala, oi?
Não é assim? Sei lá, foi para qualquer lugar, menos para aquele. Digamos que isso não podemos chamar isso de catalepsia, mas ele é um sintoma, digamos assim, do que seria uma catalepsia, né? Mas assim, é um desligamento momentâneo que a sua consciência não faz com o corpo. Mas aí, assim, a gente diz assim, desculpa, eu não prestei atenção porque eu estava pensando no que eu vou ter que fazer. Ou seja, você mentalmente foi a outra situação, a um outro lugar e não prestou atenção naquilo que estava acontecendo ali no presente. Então, por isso que a pessoa virou e falou, você está me ouvindo? E a pessoa está longe, né? Ai, repete porque sumiu. Entendeu? Então, assim, mas aí é uma situação em que a parte da mente fez um papel aí bastante forte, em que, devido a várias coisas, a mente vagou, deu uma saída. Nesse caso de catalepsia e letargia, ele ainda não está explicado cientificamente por que é que o corpo dá esse delay. Lembra que eu falei? São duas coisas. Uma coisa, o espírito tá ouvindo e tal, como eu falei, não consegue dar resposta para o estímulo externo. A catalepsia é alguns movimentos que ele perde, fica retesado e tal. A letargia, ele fica como morto, tipo Lázaro. Aí é letargia. Só que muita gente fala, mas é também catalepsia. Ok, são duas situações similares mesmo. Agora, lembrando bem, uma coisa é o espírito estar ali e não morreu, não saiu totalmente, porque uma vez que o espírito sair, é como se ele que desse a condição vital para o funcionamento dos órgãos, no momento que é o magnetismo. É ele que faz todos os nossos bioquímicos funcionarem e ligarem um ao outro, para tudo funcionar. Se ele sai, é como se ele fechasse a porta e desligasse a chave. Para tudo. Porque não tem o condutor. Então, por isso que daí seria a morte, né? Então, lá, 424. Por meio de cuidado dispensados a tempo, pode reatar-se laços prestes a se desfazerem, restituindo-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido, por exemplo, na letargia? Sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. E nesse caso do magnetismo que é falado aí, hoje a gente sabe que uma das formas como é que fala? De você doar magnetismo é você dar um abraço, é você dar um passe, é você fazer uma vibração em prol de outra pessoa, tá? Então, tudo isso é magnetismo, é energia. Principalmente quando você tem imposição das mãos, que acontece, por exemplo, no passe. Assim como várias situações, benzedeiras e tudo, que reiki, com certeza, reiki também, tem vários, eu acho que todas, boa parte das religiões tem uma forma de utilizar isso, né, esse passe de energia, né, digamos assim, essa doação de energia de um para o outro. No caso no caso da letargia, se a pessoa tiver ali, tempo e tá, Lázaro ficou quantos dias, né? Marta chegou e falou, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Porque confiava em Jesus e tal. Jesus fez o quê? Não é que Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro, muito provavelmente, estava numa situação dessa letárgica. Ele poderia morrer? Claro. Todo mundo já achou que estava morto.
Ninguém mais doido de comer. Não come, não bebe. Não... O que vai acontecer com ele? Vai morrer. Então, por isso que assim, ele pergunta. E nesse caso, se for socorrido, digamos assim, a tempo, ele retorna de uma letargia? Lógico, claro. Se está no hospital, muitas vezes se utilizam, né, de equipamentos e tudo, justamente para fazer ele retornar, mas muito mais do que um equipamento, ele precisa da energia vital. E vital, a gente está falando de fluido, prana, sabe como é que fala? Fala isso na yoga, que não é o ar, não é o oxigênio, é algo que a gente chama de fluido vital porque a gente não sabe que substância ele é quimicamente. A gente não sabe, a gente sabe que é uma matéria que nos faz, que dá condição ao nosso corpo. É um fluido vital. Só que a gente não sabe do que é feito esse fluido, a gente chama de fluido vital, ponto. Mas deve ser alguma coisa que a gente não conhece ainda que dá essa liga para nós, que dá essa condição de sopro de vida, né? Que nos dá, certo? Então, oi? Então, eu acho que assim, uma visão minha, tá? Eu acho que o ectoplasma é alguma coisa parte disso, desse fluido, sabe? Então, assim, é como se fosse, na minha visão, o ectoplasma tem não só o fluido, ele deve ter outras coisas junto que faz com que ele tenha essa força, né? Que na verdade, quando você chega perto de alguém que você tem bastante energia e você doa, seja nessa posição de mão, seja num abraço prolongado, o outro quando vem falar com você e você conversa e você emana carinho na conversa, depois no final da conversa você dá um abraço apertado. O que acontece com a pessoa? Ai, nossa, parece que eu ganhei um estímulo de vida, né? É ou não é? A gente fala isso, mas a gente não sabe o tanto que isso é verdade. É verdade que alguém veio e deu uma na sua bateria. Acho que a sua estava baixa, o outro chega, às vezes, cheio de vida, animado, feliz, conversa, escuta, não sei o quê, papá, dá um abraço. Ah, nossa, você sabe que melhorou? Sabe que eu estou mais animado? Claro, gente. É simples assim. Sua bateria estava baixa, o outro chegou, esse fluido subiu. O que acontece na letargia é isso. Jesus chegou, mais craque que ele não ia ter, né? Para chegar e tirar alguém da letargia, né? Deve ter, não precisava, acho que nem pôs a mão. Ele só pensou, Lázaro levantou, né? Não precisava muita coisa. Ver se a gente consegue continuar. Do livro, é somente, acho que até aqui. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio. Lembra que eu falei? Do mesmo princípio. É como se tivesse dado uma desligadinha momentaneamente. É a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada. Ocorre no estado de emancipação da alma. Ou seja, aí vem aquela pergunta. É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Quem já ouviu falar esse negócio da bolacha? Porque você nunca sabe qual que veio primeiro. Aí você fala assim, é porque a alma quis dar uma saidinha, aí deu catalepsia ou letargia no corpo físico, ou deu uma letargia ou catalepsia e a alma aproveitou e deu uma saidinha? Vou dizer a vocês, não sei. Por quê? Acontece isso? Acontece. As duas coisas. Lembra que eu falei? Não podemos olhar as coisas por um ângulo só. A gente precisa sempre analisar tudo de uma forma geral, porque não existe material e espiritual. Quem ainda pensa dessa maneira, desculpe, mas está muito atrasado. Não existe mais. Ah, mas esse material e esse espiritual não pode misturar. O material foi feito por quem? Pelo espírito. Lembra que a gente já falou? Quem faz?
Quem faz a forminha? Quem faz o perispírito? Condição morfológica? Então vem tudo de onde? Do espírito. A matéria é uma parte, é alguma coisa que o espírito construiu para ele poder experimentar as coisas. Então não existe, se ainda vocês ouvem, mas isso espiritual não pode misturar. Como assim? Deus está onde? Se quer chamar de Deus, universo, sei lá o quem? Está onde? Sabe por que ele está em todo lugar? Porque ele é todo. Ele é o todo. Então, tudo está nele. Então, como separar isso? Não consegue, gente, não dá. Então, por isso, mais uma vez, essa situação. Por isso que eu falei, é fresquinho por vende mais, ou vende mais porque é fresquinho. É o corpo que deu um break lá, e o espírito deu uma saidinha, ou o espírito quis dar uma saidinha, deixou o corpo por alguns segundos, numa hora imprópria, que ele não devia. E o corpo respondeu parando. Não sei. Cada um vai ver de um jeito. O espiritualista vai ver de um jeito. Vai falar, não, é porque o espírito quis sair primeiro. Vem o médico e diz, isso é místico. Não, é porque está tendo problema, a causa é essa. Deixa que discutam e vamos discutir muito tempo ainda. Quem tem razão? Os dois. Nenhum só tem razão, um ou outro, ok? E aí assim, só pequenas diferenças para facilitar. A catalepsia é a catatonia, que fala, né? Nossa, ficou catatônico. A gente fala assim porque alguém olhou e parou assim, né? Brinca assim, nossa, ficou catatônico. É isso, né? É a perda mais ou menos completa da sensibilidade externa e dos movimentos voluntários, acompanhada de extrema rigidez dos músculos. Lembra que eu falei? Você não conseguia mexer, fazer com que ela levantasse, ela estava sentada, e ali ela ficou até ela sair daquele estado. Pode ocorrer naturalmente, sem uma causa aparente, ou ser provocada. Sem uma causa aparente, porque a espiritualidade era o que ela sabia. Lembra que eu falei que agora está sendo estudado pelos médicos? Quais são as causas? Porque tem alguma coisa com o corpo? Tem. Com o corpo fisiológico? Tem também. Ela pode ser provocada também. Que antigamente era trabalhar muito no magnetismo, que chama-se a hipnose. Né? Quem trabalha com hipnose consegue fazer o outro ficar ali parado, lembrando de outras coisas. Dizem que quem está falando, quem está se mostrando naquele momento é o espírito e não o corpo, né? Esse é a catalepsia. E a letargia, a pessoa jaz imóvel, por isso dá a impressão de morte aparente. Como se estivesse morto, sua respiração e o pulso são quase imperceptíveis e as pupilas mais ou menos dilatadas não reagem mais à luz. Com o sensório totalmente adormecido, a inércia da mente parece absoluta. Em casos em que a atividade psíquica se desenvolve, o paciente percebe e compreende o que está ocorrendo, mas não consegue exprimir aos outros o que realmente sente no seu íntimo. A esta variedade de letargo, os especialistas dão o nome de letargia lúcida. Lembra que eu falei? Pode ser que a pessoa... E aí que eu falei o lance do coma. A catalepsia é um sintoma do coma, não é que o coma é uma catalepsia, entende? Porque quem está em coma pode estar totalmente, a gente não sabe, tem muita gente que chega e fala, dormiu, negro, viu nada, não sabe nada, não sente nada, né? Não vivenciou nada. Tem gente que volta, eu ouvi tudo que você falou, ouvi o que os médicos falaram, eu fui para não sei aonde, eu fiquei com não sei quem. Então, assim, e esse que fala assim é porque ele teve uma atividade psíquica durante essa letargia. O corpo estava lá quase morto, né? Mas eles chamam agora de letargia lúcida. É na letargia que se inclui os casos de mortes aparentes registrados na história e também nas escrituras, que a gente já falou
sobre o nosso, né? E aí, é interessante isso aqui. Opa! De acordo com o Dr. Bezerra de Menezes, também na revista espírita e na literatura espírita, ele diz que catalepsia e letargia, e ele era médico, né? Não são enfermidades físicas, e sim faculdades como outra medianímica, que é importante ser compreendida. Ou seja, Dr. Bezerra de Menezes via isso somente com uma condição medianímica, ou seja, ele vai entender que quem tem essas crises de letargia ou catalepsia tem um fundo somente mediúnico. Certo? Ele está errado de achar? Não. Lembra que eu falei? Era a visão dele, que eu acho que ele observou que normalmente quem entrava num estado desse se descobria depois que era médium. Depois, num trabalho, às vezes, que era o trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, muito voltado com a espiritualidade, coincidentemente, provavelmente, todas as situações em que ele vislumbrou isso eram pessoas médiums. Então, ele está errado? Não. Lembra que eu falei? Mas o que a ciência diz disso, né? Ainda temos a dona Ivone Amaral Pereira. Antes mesmo da gente estar na questão da ciência, Ivone Amaral Pereira é uma escritora, né, espírita. A história dela é muito legal, muito interessante, porque ela foi alguém, nesse livro ela conta, transmitindo sua vivência no exercício mediúnico por longos anos, expondo suas observações sobre os mais variados fenômenos que sentiu em si mesma. Por quê? Porque ela chegava a ficar catatônica por horas. Ela chegava a ficar catatônica o dia todo, a noite inteira. A família ficava como? Ela parava. Podia chegar, conversar, você faz assim na frente da pessoa, a pessoa está de olho aberto, mas não comunica, não sabe assim? E ela tem um histórico disso. Ela só foi melhorar a vida dela quando ela começou a entender e entrou de cabeça para compreender a mediunidade dela. Porque senão ela ia de novo, mais uma vez, sair da vida de uma forma não muito legal, como ela já tinha saído outras vezes. Então, a história de Dona Ivone Amaral Pereira é muito bonita. Quem quiser saber, ela teve esse histórico de catalepsia, foi uma constante na vida dela. Então, ela conta isso no livro. E ela vivenciou muito com o Dr. Bezerra de Menezes, que era quem sempre estava próximo, né? Próximo dela como mentor e tudo. Então, são focalizados em interesse temas tais como reminiscência de vida passada, arquivo da alma, sonho, premonições, letargia e catalepsia. Tudo isso tem nesse livro, é muito, muito legal, viu, gente? E aí, assim, a gente fala aqui também que tem, aqui. Quem já ouviu falar em projeciologia? Gente, vocês precisam ler mais sobre vocês, gente. Pelo amor de Deus, precisa ler mais, precisa se interessar mais. Porque, assim, são coisas que acontecem, não com a gente, às vezes, mas acontecem com pessoas próximas da gente. E isso tudo são informações que referem-se à sensibilidade, à mediunidade, ao histórico de ser espírito e não ser só corpo. Então, o que eu estou falando aqui são informações, assim, gerais, que eu falo sempre, um bom espírita, ou não precisa necessariamente ser espírita, mas o conhecimento de quem sou eu, do que eu sou feito, como é que eu funciono. Essa é uma pergunta que vale não sei quanto
nem sei se tem valor. Ia falar de dólar, mas o dólar tá feio, o negócio da gente tá russo. Então, sim, assim, não tem valor para dizer quanto custa isso. Você chegar e falar, peraí, eu estou aqui, eu vim de onde? Eu faço o que aqui? Por que eu estou aqui? Gente, eu não estou aqui só para comer, dormir, namorar, pagar boleto. Se foi isso, gente, 80, 100 anos e depois, acabou. E eu vou fazer o que depois? Então, assim, quando chama a atenção desse conhecimento, não é para você estudar espiritismo. Eu estou falando, gente, precisa estudar sobre vocês mesmos. É assim, como é que eu funciono? Como é que eu posso ficar melhor? Como é que eu posso ter mais paz? Como é que eu posso ter mais vida? Como é que eu posso, a hora que fechar de vez, continuar ótimo e não bom? Ótimo. Eu não vou ter mais boleto para pagar. Mas e aí, se eu não tiver que pensar no boleto para pagar, eu vou pensar no quê? Se eu não aprendi a pensar em outra coisa? Então, assim, isso daqui, a projeciologia, Valdo Vieira foi o grande companheiro de Chico Xavier, muito tempo da vida de Chico Xavier. Só que ele teve uma visão de vida, da espiritualidade, um pouco diferente de Chico. Chico continuou o caminho dele, Valdo Vieira foi para uma outra vertente de como é que o espírito sai? Como é que ele funciona fora? Sabe? Com base nessas coisas, de que o espírito não depende do corpo. Ele depende do corpo viver, mas se ele sai, ele continua sentindo as mesmas coisas. Então, Valdo Vieira foi estudar isso. E aí, por que eu trouxe um pouco para falar da paralisia do sono? Porque a catalepsia é um sintoma da paralisia do sono. E aí a gente entra no que eu comentei com vocês sobre a paralisia do sono. Nunca ninguém teve situações em que, antes de dormir, ou quando vai acordar, não consegue acordar? Você está ouvindo tudo, sabendo tudo que está, e seu corpo não te responde? Nunca aconteceu isso com você, gente? Isso chama-se paralisia do sono. É muito comum em adolescente. Não consegue. Quer gritar. Sabe que tem gente perto, às vezes tá, eu me lembro de situações, é muito comum isso, principalmente nos jovens, que tá assim, ó, borbulhando o hormonal. E ele tem muito sono, o adolescente tem muito sono, né? E ele tá todo desregulado. Então é muito comum, ele tá assim, às vezes estressado, ele tá desequilibrado, porque é muito comum quando jovem. E aí acontece isso. E isso é muito comum. Eu não tenho, depois de mais idade agora, não. Mas até meus 20 e poucos, quase 30 anos, era a coisa mais comum para mim. Eu deitava, eu me lembro uma vez, gente, eu morava fora, estudei, fiquei fora, e eu vinha ver meus pais cada mês, 2 meses. E eu me lembro que eu vim uma vez, eu acho que eu estava cansada, ou sei lá, e eu deitei no sofá depois que almoça, sabe assim, e queria, sabe assim, cochilo. E eu escutava a minha mãe dizer, né, porque tinha marcado para a gente fazer alguma coisa depois sair, alguma coisa assim, ir para a loja, alguma coisa. E eu queria ir, eu escutava ela dizer, e acho que eu vou chamar, porque que a Vera falou que ia, tipo assim, 2 horas, já são quase 3, e conversando com meu pai. E eu estava acordada, meu espírito estava acordado, e eu não conseguia me mexer, porque dá um desespero, gente, porque você sabe tudo que está acontecendo, você está ouvindo as pessoas, e o seu corpo não responde, não abre os olhos, não se mexe, você não tem comando sobre ele, mas você está ali no corpo. Isso é muito mais comum do que se pode pensar. E principalmente os jovens, em que naquele momento, adolescente, que está meio distúrbio assim, é muito comum.
E é assim, a paralisia, as causas ainda não são totalmente compreendidas. De novo, a hipótese mais comum é de que o corpo tenha dificuldade de alternar o estado de acordado e dormindo. Agora eu pergunto, ele tem dificuldade, por quê? E agora estou perguntando fisiologicamente, por que ele tem dificuldade? Aí entra a ciência. Porque o espírito a gente sabe que se aconteceu isso, lembra que eu já falei várias vezes aqui, toda vez que o espírito pode dar uma passeada, na primeira oportunidade, estou indo, vou ali e já volto, ele faz. E aí, numa dessa, fisicamente, por que acontece com uns e não acontece com outros? Não sei. Dizer a vocês assim, ciência já descobriu? Não. Estão tentando. Estão falando um monte de causas, né? Dizendo que estresse, gente que não dorme muito bem, depois quando dorme, tipo assim, gente que às vezes fica, passa 2 dias, né, sem ter aquele tempo de sono, aí a probabilidade maior, né? Mas são apenas hipóteses ainda. O estudo, os médicos do sono estão fazendo trabalhos, pesquisa para descobrir por que é que tem esses delay. Não sabe ainda. Então, não é somente espiritual. Tudo é espiritual e material, é junto. Agora, quem começa primeiro, quem que provoca, não sei. Porque pode ser que o espírito fale, de novo, você não está me respondendo? Ou seja, é um problema do corpo. Um problema do corpo biológico que acontece. E aí, alguns fatores podem aumentar a probabilidade. Dormir menos, ter um estresse crônico, distúrbio do sono, narcolepsia, doença neurológica crônica que causa sonolência excessiva e incontrolável durante o dia. Quem já viu isso? No Instagram, outro dia eu estava vendo uma menina que tem narcolepsia. A menina deve ter uns 20 e poucos anos. Ela tem que ir com o personal, e o personal sabe, porque ela já foi identificada, né? Já foi, como é que fala? Diagnosticada, e aí está lá, ela lá no equipamento de perna. Ela faz, daí ela começa a fazer assim, o personal segura ela dorme ali, 5 minutinhos, acorda e continua fazendo exercício, gente. Falei, o que é isso? Aí achei que era uma brincadeira do Instagram, né? Falei, nossa, que esquisito, mas aí estava escrito assim, informações sobre a narcolepsia. A menina tem 26 anos. Tem que estar sempre com alguém por perto. Se ela vai dirigir, tem que estar com alguém por perto, porque ela dá sinal de que ela começa a fazer assim, sabe, sonolência? Mas não, é do nada. Vem assim. Aí ela dorme um pouquinho, acorda, tá tudo ótimo, continua fazendo o que estava fazendo. Pensa uma coisa dessa, gente. Aí assim, o médico já descobriu, já tem um nome. Agora, por que dá isso? Por que essa criatura, essa moça de 26 anos, o corpo dela faz isso? Não sei. Aí, ó, a apneia do sono, que é a pausa na respiração durante o sono, que é horrível, né? Alguém que tem apneia, quem dorme junto, assusta, que fala assim, será que está respirando? Será que não está? Porque quem tem apneia do sono para, às vezes, de respirar um pouco, né? E alguns antidepressivos e antipsicóticos, história familiar, tudo isso pode ser a causa, né? Os fatores. E aqui, os sintomas aparecem na transição entre o sono e estar acordado. A incapacidade de se mover ou falar, sensação de pressão no peito, dificuldade para respirar, alucinações visuais ou auditivas. Aqui, quem escreveu isso aqui, alucinações visuais ou auditivas, estudo médico. Porque ele jamais vai falar que o espírito deu uma saidinha. Entendeu? Que, na verdade, Bezerra de Menezes vai olhar isso aqui e falar, ele teve uma visão ou encontrou entes conhecidos, ou mentor, ou amigos. Mas a ciência vai falar que ele teve alucinações. Viu? Sensação de presença de outra pessoa próxima. Não é sensação, é verdade mesmo. Tem outra pessoa próxima. Ele consegue sentir. E quem tem muito medo fica com medo e ansiedade, é lógico, aquilo que a gente falou. Está ali, está escutando tudo e o corpo não levanta do lugar. É uma sensação. Eu não gostava.
Eu não gostava. Leva um tempo para você acordar. Quanto mais você se debate, quando você volta, você está com uma taquicardia, porque o medo é tanto de você não voltar, sei lá, que a gente tem, que a gente solta uma adrenalina. E a hora que volta, o coração parece que vai sair pela boca. Mas, assim, o que dizem que tem que fazer na paralisia do sono? Eu estou falando, gente, porque às vezes vocês não passam, mas pode ser alguém próximo que pode passar por isso. De você chegar e chamar e a pessoa não acordar. Você fala, nossa, tá dormindo pesado, hein? Às vezes a pessoa está lhe ouvindo, está tentando acordar e não consegue. É muito mais comum do que vocês podem imaginar. E aí, gente, claro, né? Tinha que ser. Há relatos de prevalências maiores entre estudantes. Por que será? Estresse. Então, isso realmente deve ser. Muito estresse, muita preocupação, vive naquela, né? Naquela assim, no fio da navalha, sempre preocupado com estudo, com provas. E, logicamente, no sexo feminino. Por quê? Não sei. Isso é um trabalho, né? Um artigo e que foi feito, e a maioria é mais sexo feminino que tem. Então é voltado para alguma coisa, eles estão tentando descobrir se tem alguma coisa no gene. Por quê? Né? Mais na mulher do que nos homens. Ok? E aí, gente, para finalizar então, aqui a gente acabou, só vou passar um negocinho rapidinho. Olha, vai rapidinho aqui, ó, para vocês verem o que a ciência diz. Tá passando aí? Tá. Isso tudo sobre a catalepsia e a letargia. Ó, é um distúrbio pouco conhecido e está relacionado a doenças neurológicas e medicamentos. A gente vai falar, é isso mesmo? Não sabe, mas provavelmente deve ter alguma coisa no corpo que faz com que você tenha essa situação, esse evento. O que o espírito faz com relação a ter isso é outra conversa. Mas que o corpo deve ter alguma coisa, algum defeitinho ainda que não foi descoberto, como resolver. Aqui pode durar em média poucos minutos ou se alongar por dias. Lembra que eu falei da Ivone? Que se alongava o dela até uma noite inteira? A causa. Eles falam que a causa, aquilo que eu coloquei aqui para vocês, principalmente mal de Parkinson, os sintomas, olha lá, respiração, batimento cardíaco ficam lentos enquanto você está naquela situação. A hora que volta é que dá para taquicardia. Porque você ficou com tanto medo que você jogou uma adrenalina feinha no corpo a hora que você volta. E aí, gente, nessa revista espírita aqui, conta a história de uma mulher que ela estava morta, 1858. Ela estava morta, não. Deram ela por morta, arrumaram ela toda, pronta, arrumaram ela, gente, pensa, né? E aí a família foi dormir, isso acho que velório nas casas, antigamente, né? Aí quando foi de manhã, acordaram com ela sentada, do lado de fora, assim, arrumaram ela na cama, ela estava sentada na sala. Aí, né, levaram um mau susto. Ela estava feliz, bem, pediu para tomar água, disse que queria tomar um vinho. E que, sério, leia, né? Eu estou resumindo assim, porque é toda essa história aí. Ela simplesmente retornou e disse para o marido assim: ela teve letargia. Ela ficou, imagina, foi dada por morta, por isso que agora ninguém é enterrado tão logo e ninguém é cremado tão logo. Você tem que esperar, fazer vários testes para ver se realmente a pessoa parou, se os órgãos pararam efetivamente por causa disso. E aí, assim, ela acordou, ela estava sentada, uma história me conta, ela estava sentada, e aí ela conta para o marido, para a família, que durante esse tempo que ela ficou, que vocês achavam que eu tinha morrido, eu estive com a nossa filha, que é uma filha que ela tinha perdido, né, jovem, tinha morrido. E que ela falou que ela poderia
ter ficado e ter morrido efetivamente. Mas ela não queria, ela pediu que se ela tinha oportunidade, então, de despedir do marido e de outro filho dela. Que ela queria sair, mas ela queria sair desse estado, mas ela queria sair com o coração tranquilo, porque ela ia estar com uma filha. E aí ela voltou. Ela voltou, contou tudo isso, tomou seu vinho e tal. Quando foi 8 horas da noite, um tempo que alguém saíram de perto dela, que ela se viu sozinha, ela foi embora, porque ela falou, só pedi para estar, porque eu poderia ter ido. E ela conta tudo isso em que momento? Ela conta alguns meses depois, numa reunião mediúnica, em que eles evocam, porque era comum, evocavam para saber o que tinha acontecido. O que aconteceu com você, que você foi, voltou? Perguntaram para ela. E esse daqui conta todo ela falando o que aconteceu com ela. E que ela podia ficar direto com a filha e finalizar. Mas ela pediu, ela falou, não, eu gostaria de voltar e estar com eles e despedir deles, mas eu quero estar do outro lado com a minha filha. E no momento que ela se viu sozinha, ela desligou, ela foi embora. Morreu. Esse artigo eu ponho até no grupo, se vocês quiserem. Eu ponho no grupo, pode ser, ó, tem toda a conversa aqui, ó, quando chamaram, evocaram ela, viu? É bem interessante. E aqui, ó, eu deixei aqui, não vou colocar, mas Wagner Borges é fantástico. Põe o link depois, se vocês quiserem, é 7 minutinhos isso aí, ele vai falar, ele é craque nisso, ele vivencia isso desde adolescente, ninguém sabia dizer para ele. Quem ajudou muito ele foi um centro espírita no Rio, que ajudou muito, que ensinou ele a lidar com isso, apesar de ninguém saber na época também muita coisa, mas ele explica e diz como você deve fazer, se você se sentir, se acalme, respire, você vai voltar. Aproveite, ele diz ainda mais, aproveite para saber o que tem aí do outro lado. Aproveite para sentir. Na verdade, só que a paralisia, ele só paralisa, fala paralisia porque você está querendo acordar. Agora, se você se acalmar e aproveitar, vira desdobramento, aí vira viagem astral. Mas ele sabe, né, minha filha? Nós ainda não sabemos, né? Então assim, mas detalhe, para estar do outro lado e estar numa boa, lembre-se, tudo vai pela frequência. Se você vai para o outro lado, sua frequência não é boa, adivinha com quem você vai estar? Não vai ser coisa muito boa. Então, e a frequência, a gente não muda na hora assim, botão. A gente vai alterando devagar essa frequência. Eu quero ser... Lembra que eu falei? Levanta de manhã. Hoje eu vou falar menos palavrão. Falo sempre 10, vou falar 9. Amanhã de novo, vou falar 9. Seu cérebro vai falar assim, não, todo dia isso, uma hora ele fala, vou jogar lá, vou ficar só com 9, porque é repetição. Então, mudar a frequência sim. Então, cuidado. Viajar, acho que é legal, mas se você não estiver preparado, você pode não ver coisa muito boa, e não é porque os obsessores vão querer pegar você, é porque você vai estar num grau de obsessão. Então, daí né, não tem muito o que fazer, certo? Eu ponho os links no grupo, quem é aquilo que eu falo sempre, gente. O que a gente busca é pra gente. Então, assim, o que eu trago, para mim. Eu apenas faço o que eu sei para mim, o que eu estou sabendo para mim. Se é verdade, se é certo, não sei. Não sei. Faz bem para mim? Então, assim, cada um é buscar. Quem trabalha com mediunidade, quem trabalha com passe, quem não trabalha com nada disso, mas precisa saber o que é na vida, então busquem saber. Gente, para não ser pego de surpresa. Amanhã a gente não está vivo. Aqui. Certo?